A paz do Senhor a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo, o seu amor e a sua misericórdia esteja com todos. Nós estamos aqui hoje para falarmos um pouco da palavra de Deus e de alguns atos que aconteceram na cidade de Jericó. Ora, a palavra de Deus nos ensina que 3 cegos foram curados ali na cidade de Jericó. O texto se encontra em Mateus, capítulo 20, versículo 20, a partir do versículo 29. Nos ensina assim: E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e disse-lhes: Que queres que eu vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram e eles seguiram. Ora, queridos, grande dificuldade nós sabemos que enfrentam aqueles que não têm visão. E quando há uma oportunidade para que eles possam enxergar, eles têm que aproveitar da melhor forma possível. Dizia uma certa pessoa, que eu tinha uma grande admiração, ela dizia assim: as oportunidades, elas são carecas, ou seja, difícil de se pegar. E quando nós não conseguimos pegar pelo cabelo, porque são carecas, precisa ser abraçada, ser agarrada, mas não pode deixar passar em vão. Então aquele cego aquele cego ouvindo de que era Jesus, eles não perderam tempo, começaram a gritar: Senhor, tem misericórdia de nós. Ora, era a oportunidade deles, era única. Eles não sabiam dali quando e se outra oportunidade eles teriam. Então eles tinham que apegar-se àquilo que estava à sua frente. Eles clamavam dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mas aí entram grandes obstáculos que geralmente acontecem. A multidão tentavam impedir que ele ou eles encontrassem com o Senhor Jesus, mandando que eles se calassem. A multidão repreendia e eles simplesmente clamavam mais alto, mais forte, com mais determinação: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão mandava que ele parasse, e mais eles clamavam. E o seu clamor chegou aos ouvidos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, parando, dirigiu-se a eles e lhe perguntou: Que queres que eu vos faça? Aqui acontece uma coisa fabulosa, tremenda. O Filho do Deus vivo, o Senhor que estava ali andando, falando com um miserável, porque aqueles 2 cegos, para a sociedade, eram peso. Aqueles cegos ali viviam de mendigar.
não oferecia nada para a sociedade, era peso. E o Senhor Jesus Cristo, olhando para eles, perguntou: o que queres que eu vos faça? E eles, na sua determinação: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. E naquele momento, o Senhor Jesus Cristo abriu os olhos dele. O Senhor Jesus Cristo tocou neles e os olhos foram abertos. O Senhor Jesus abriu os olhos deles. Aqueles dois homens, eles aproveitaram a oportunidade que tinha, pois estava ali passando junto a eles aquele que podia dar-lhes visão. E era o que eles mais precisavam naquele momento, era ter visão. Porque as outras coisas se conseguiriam através da bênção da visão. Mas esse foi um caso, apenas um dos casos em Jericó. O outro caso que nós também encontramos em Jericó é o caso de Bartimeu. Bartimeu também, ele era cego e diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo entrando na cidade de Jericó. Ora, esses dois cegos, o Senhor Jesus Cristo curou quando estava saindo da cidade de Jericó. Mas no caso de Bartimeu, o Senhor Jesus Cristo curou quando estava entrando na cidade de Jericó. E o texto sagrado diz: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. O mesmo caso, o Senhor Jesus Cristo andava acompanhado sempre de uma grande multidão. Muito barulho, muitas coisas acontecem, aquilo chama a atenção e chamou a atenção de Bartimeu. Ele não via, mas ouvia os alvoroços daquele momento. E ele perguntou também que barulho era aqueles. E alguém falou: é Jesus de Nazaré que está passando. Passava Jesus de Nazaré. Ora, Bartimeu também não teve vergonha, simplesmente começou a gritar, começou a clamar, começou a fazer os alvoroços para que fosse alcançado pelo Senhor Jesus. Outra vez, a multidão pede para que parassem, não incomodasse o Senhor Jesus, mas quanto mais alguém pedia para que ele parassem, mais eles gritavam, mais eles pulavam. Eu sei lá, fazia alguma coisa para chamar a atenção do Senhor Jesus. E chamou. Não é assim? Então Jesus, parando, voltou para Bartimeu e perguntou: que queres que eu te faça? E Bartimeu também pediu a coisa que ele mais necessitava: Senhor, que eu veja. Mas por que o Senhor Jesus perguntou para Bartimeu, que era bem provável, com certeza, o Senhor Jesus sabia que a coisa que mais Bartimeu precisava era de vista, voltar a ver ou enxergar, e perguntou para ele: que queres que eu vos faça? E ele falou: Senhor, que eu veja. E o Senhor Jesus tocou nele, o Senhor Jesus Cristo disse para ele: vê, a tua fé te salvou. E naquele momento, Bartimeu começou a ver e saiu glorificando a Deus
junto com todo o povo, e vendo isso o povo louvava e glorificava a Deus. Mas nós vemos aqui também, irmãos, a insistência de Bartimeu. Bartimeu não perdeu a oportunidade, não se ficou atemorizada com aquilo que a multidão pedia para que ele ficasse calado. Ele gritava mais ainda: Senhor, tem misericórdia de mim, ou seja, Senhor, socorre, Senhor, me ajuda, Senhor, que eu veja, Senhor, que eu seja abençoado por ti, mas eu preciso da tua bênção. Outro caso também interessante aconteceu aqui em Jericó, e é um caso que muita gente conhece. É o caso de Zaqueu, não é? Zaqueu, homem pequeno, baixa estatura, cobrador de imposto, homem rico, homem que era desprezável para muitos dos judeus. E quando Zaqueu, o Senhor Jesus Cristo, estava entrando na cidade, e toda aquela multidão, Zaqueu também queria chegar perto do Senhor Jesus. Zaqueu aqui não era cego, não, mas era de baixa estatura e queria ver Jesus. Mas Zaqueu não tinha chegado primeiro. Quando Zaqueu chegou, já tinha uma multidão que cercavam o Senhor Jesus. E Zaqueu tenta de um lado, não dá jeito, tenta de outro lado, não dá jeito. Ninguém dá oportunidade para Zaqueu. Ninguém sai da frente para que Zaqueu veja o Senhor Jesus. Ou seja, a multidão estava atrapalhando Zaqueu. Queridos, eu não sei se eu também estivesse ali, eu ia sair da frente e dar o meu lugar para Zaqueu. Estava ali vendo o Senhor Jesus, andando com o Senhor Jesus. Eu ia pegar o meu lugar e dar para outra pessoa? Zaqueu que desce o seu jeito. Arruma um jeito de ver o Senhor Jesus. E Zaqueu deu o jeito dele. Tentou de um lado, não vê. Tenta do outro, não dá. Procurou de todas as maneiras ver o Senhor Jesus. Não conseguiu. Zaqueu previu que Jesus ia passar num certo local. Ele olhou e viu uma árvore, não é assim? Uma árvore, ele correu e subiu naquela oliveira. Diz o texto que era uma oliveira brava. Para Zaqueu não interessava se a oliveira era brava ou era mansa. Ele procurou, encontrou um jeito e subiu na oliveira e ficou esperando que o Senhor Jesus Cristo passasse. E o Senhor Jesus Cristo ia caminhando e passou, chegou embaixo da figueira, olhou para cima e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Ora, como que Zaqueu ficou numa felicidade que ele simplesmente estava pensando em subir naquela árvore para ver o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus Cristo chega embaixo da árvore, olha para cima, chama-o pelo nome. Não é assim? Chamou pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Eu creio, irmãos, que Zaqueu desceu mais rápido que ele podia. Não sei se ele pulou, eu sei que ele desceu mais rápido e encontrou ali o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falou para ele: hoje me convém pousar na tua casa. Ora, para alguém que esperava simplesmente ver o Senhor Jesus,
E o Senhor Jesus Cristo falou para ele, chamou pelo nome e falou: hoje me convém pousar na tua casa. Aquilo foi fabuloso para ele. Foi grande demais. Zaqueu ia passar uma noite inteira tendo o Senhor Jesus Cristo ali para conversar, tendo o Senhor Jesus Cristo ali para que ele ficasse uma noite inteira se deliciando com a presença do Senhor. Ou seja, Zaqueu podia fazer pergunta, Zaqueu podia demonstrar ou aprender a amar. E muita gente ali ignorava, porque sabia que Zaqueu era cobrador de imposto, era um homem tido como pecador, era alguém que tinha posses, e essas posses eles acreditavam que Zaqueu tinha adquirido de maneira ilícita. Mas Zaqueu, chegando para Jesus, pediu perdão dos seus pecados e ainda falou: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, Senhor, eu restituo quadruplicadamente. Olha a mudança que houve na vida de Zaqueu. Mas falando ainda um pouquinho ali da cidade de Jericó, nós encontramos, irmãos, que ali nas redondezas, aonde o Senhor Jesus Cristo foi batizado, porque o Senhor Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão, como diz o texto bíblico, foi batizado por João Batista e após o seu batismo, ele foi para o monte. E lá no monte, o Monte das Tentações, o Senhor Jesus Cristo passou 40 dias em jejum e após os 40 dias ele foi tentado. E o Monte da Tentação, o Monte das Tentações, que foram 3 tentações, não foi só uma, o Senhor Jesus Cristo, após esse período, ele foi tentado pelo diabo. Uma das tentações, o diabo falou para ele: se tu és o Filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pães. E o Senhor Jesus Cristo fala para ele: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que a gente vai analisando um pouquinho aqui nesse texto, irmãos, o cuidado que nós precisamos ter quando oferecemos ao Senhor nossos jejuns, nossas orações, porque não é porque nós acabamos de jejuar que nós não seremos tentados. Ora, o Senhor Jesus Cristo acabou de passar 40 dias de jejum, 40 dias na presença de Deus. E terminando, apareceu o diabo para tentá-lo. Quantas vezes também, quando nós oferecemos nosso sacrifício ao Senhor, nós também não passamos por período de tentação. E o Senhor Jesus tem nos mostrado para que nós possamos vigiar e não cairmos em tentação. Ora, o caso de Zaqueu, na cidade também de Jericó, nós encontramos muito o caso de Josué. Não é assim? Foi a primeira cidade que Josué venceu após a travessia do Rio Jordão. Ao atravessar o Rio Jordão, Josué entrou em Jericó. O Senhor derrubou os muros de Jericó, que aqueles muros, os moradores tinham como uma segurança, pois os muros tinham 12 metros de altura. Os muros tinham
ali 8 metros de largura. Aquilo era uma fortaleza, não iria cair se não fosse pelo poder de Deus. E quando aqueles homens deram, cada 6 dias, uma volta na cidade, como o Senhor mandou, no 7º dia deu 7 voltas na cidade, mas os moradores de cima do muro olhavam, não via uma ferramenta, uma arma, para que eles pudessem derrubar o muro. Ora, porque as armas de guerra, arietes, onde eles batiam nas portas do muro, ou batiam no muro para derrubar, eles não tinham. Ou seja, eles não tinham um pedaço de madeira, eles não tinham uma escada para que pudesse colocar no muro e pular por cima. Nada disso eles tinham. Então aqueles moradores ficavam mais confiados ainda, que era impossível transpor aquela muralha que eles haviam construído. Mas foi pelo poder de Deus, não é assim? Pelo poder de Deus, que o Senhor tinha falado que quando desse a 7ª volta na cidade, eles gritassem. E quando eles gritaram, o muro racharam e caíram. Aquilo foi uma demonstração do grande poder de Deus, a caída, o derrubar dos montes de Jericó. Na cidade de Jericó também, uma grande coisa aconteceu. Por que não falarmos um pouco da Raabe, que era moradora de Jericó? Raabe, a chamada de prostituta, uma das mulheres da Bíblia, onde o Senhor, o escritor de Hebreus, relata que pela fé Raabe escolheu e escondeu os espias e não se perdeu, não foi destruída juntamente com os moradores de Jericó, exatamente pela sua fé, pela confiança que ela teve no Senhor Jesus Cristo. E porque nós não falamos da fonte de Eliseu. O texto está em Hebreu, em 2 Reis, capítulo 2, o versículo do 19 ao 21. O texto sagrado diz assim: e os homens da cidade disseram a Eliseu: e eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê. Porém, as águas são mais e a terra é estéril. E disse ele, trazei-me na salva e ponde um pouco de sal. E Eliseu colocou sal naquela água, naquela fonte, e sarou a fonte. Agora, irmão, sinceramente a gente para analisar, quando aqueles homens falaram para Eliseu: ora, é boa a moradia nesta cidade, porém, a água é mau e a terra é estéril. Aí a gente perguntamos para nós mesmos: que bondade naquela terra os homens viram para que quisessem morar ali? Água mal e terra estéril. Não é assim que diz o texto? Mas Eliseu foi e colocou água na fonte e sarou a fonte. Ora, irmãos, ainda hoje, a cidade de Jericó é abastecida com a água daquela fonte que Eliseu curou. Ainda esses dias estava vendo uma reportagem e alguém falando que aquela fonte ela produz cerca de 1.380 litros de água por minuto. Ou seja, uma grande quantidade de água.
A cidade tem cerca atualmente de 7.000 habitantes. Então, a água que aquela fonte produz é suficiente para abastecer todos que moram naquela cidade e ainda sobra. Olha, quase 3.000 anos, que Eliseu fez aquele grande milagre. E ainda hoje a cidade é abastecida com aquela água potável que Eliseu fez um milagre naquela época. Como Deus é maravilhoso. E a palavra diz que grande foi o milagre que Deus fez através do profeta Eliseu. A cidade hoje de Jericó, ela faz parte da Cisjordânia. É uma grande cidade. É uma cidade até bonita. Uma das maiores cidades, mais antigas cidades do mundo. Então, muitas maravilhas o Senhor fez ali na cidade de Jericó. Agora, queridos, o que nós vemos que o Senhor se agrada daqueles que mostram, que procuram Ele, que demonstram fé. Ora, nós temos uma necessidade. Nós precisamos de alguma coisa. Por que não clamarmos ao Senhor Jesus, como fizeram aqueles 2 cegos, primeiro que nós lemos, na cidade de Jericó? Por que não fazemos igual Bartimeu fez? Ora, isso é agradável ao Senhor. Se tem alguém ali tentando nos atrapalhar, mandando que nós nos calemos, que paremos de buscar o Senhor, nós precisamos gritar mais altos, clamar mais alto, buscar com mais força, para que o Senhor se compadeça de nós, como o Senhor fez ali com Bartimeu e aqueles outros cegos. Esforçarmos, como fez Zaqueu, pequena estatura, ninguém queria sair da frente para dar lugar para ele. Ele era rico, tinha dinheiro, mas ninguém queria saber do dinheiro dele. Queria era ver o Senhor Jesus. Esse esforço que o Senhor Jesus Cristo espera de nós para buscarmos nele, para buscarmos dele, para pedir a ele que ele tenha misericórdia de nós, que ele venha em nosso socorro, porque nós precisamos dele. E ele é a fonte da bênção, ele é tudo que nós precisamos. Que o Senhor Jesus Cristo os abençoe, que o Senhor Jesus Cristo nos guarde e nos oriente em tudo. Amém.